Capítulo 2. Retorno à vida espiritual. Desencarne, doação de órgãos, eutanásia, umbral, colônias espirituais. 1. Desencarne. 243. Há auxílio dos espíritos no desligamento do corpo? Sim. Há interferência espiritual em tudo o que está habitando a Terra, e também quando deixa de habitar. O espírito protetor ou anjo da guarda estará ao lado do indivíduo? Sim, da mesma forma. Nota: ninguém será desamparado ou estará só. O auxílio é uma ordem natural divina, e podemos contribuir sendo facilitadores dele. Assim, para receber ajuda precisamos querê-la. Abrir mão de visões egoístas, orgulhosas e estagnadas é o primeiro passo para descobrir as maravilhas que o acolhimento e o amor podem gerar. Sejamos mansos e pacíficos, tanto para praticar a caridade quanto para recebê-la. Deus não é apenas a inteligência suprema do universo, é também o amor supremo. Onde houver dor, haverá amor suficiente para confortar a nós mesmos e de sobra para doar aos outros. 244. Quando há o desencarne, os espíritos são socorridos de imediato ou ficam vagando na erraticidade? Depende de cada caso. O socorro existe, porém para isso é necessária a aceitação do espírito. Nota: a aceitação do espírito começa no seu encarne, quando aprende, através do conhecimento, que a vida é eterna e que a passagem para o outro plano é apenas mais uma etapa. Eis a importância de adquirir conhecimento e aprender sobre a imortalidade da alma. Tudo o que conhecemos se torna mais fácil de aceitar. 245. É frequente que, ao desencarnar, sejamos recepcionados por espíritos familiares ou que foram de nosso convívio? Sim, é frequente. Mas não acontece em todos os casos. Afinal, sois todos irmãos e tendes, por obrigação, de conviver com a diversidade espiritual que vos é dada, uma vez que estes tornar-se-ão vossa futura família de convívio. 246. Após o desencarne, o espírito necessita de tempo para a recuperação de suas energias? Sim, salvo raras exceções. 247. No desencarne, o perispírito carrega consigo todas as enfermidades do corpo físico? Todas não, mas pode carregar algumas de acordo com o seu estado evolutivo e, principalmente, aceitação. Nota: carregamos em nosso perispírito, após o desencarne, as impressões inerentes. A falta de resignação diante das intempéries da vida nos torna resistentes a compreender que tudo o que passamos faz parte dos planos de Deus. 248. Por que ocorrem desencarnes prematuros? Nenhuma folha se move sem a utilidade e permissão divina. Todas as provas acontecem por algum motivo, e, de certo, acrescentam muito para os espíritos envolvidos. As passagens pela Terra podem ser breves ou longas, e ainda assim, sempre terão uma finalidade. A morte de uma criança ocorre por resgate de suas faltas e por prova para seus tutores? Pode ser prova para um ou para todos. Depende da programação ou de ser ocasionada pelo livre-arbítrio. Qual é o melhor modo de aceitação? A melhor forma de aceitar é entender que as leis divinas são perfeitas. Nem sempre acompanham vosso tempo. Ainda assim, sempre seguirão o caminho correto e adequado para vosso crescimento. Nota: não somos vítimas do destino, ou seja, nada acontece aleatoriamente, nem mesmo um desencarne prematuro.
A criança pode estar em um corpo infantil diante de vossa visão humana. Contudo, o espírito já passou por muitos corpos e existências. A morte natural não é uma condenação, e sim uma libertação. Vossa visão ainda é limitada e apegada à matéria, esquecendo-se de que somos espíritos livres, unidos por laços de afinidade. Somente Deus conhece a forma e o instante em que cada um fará seu retorno. 249. Por que algumas crianças desencarnadas ainda sofrem dores? Estando na erraticidade, não pertencem à matéria, portanto, são apenas impressões do espírito. Ainda assim, todo sofrimento levará ao aprendizado. O sofrimento é algo muito relativo. O que vós considerais sofrimento, nós consideramos ferramenta de evolução. Deus não é punitivo. Portanto, todo bem e todo mal, pelo qual passamos em nossas encarnações e na erraticidade, possuem o propósito de nos ensinar algo. Todos nós temos a capacidade de entender e minimizar o sofrimento no instante em que passamos a compreender que é apenas através do amor que se inibe a dor. Nunca existiu, e jamais existirá, algum espírito desamparado aos olhos de Deus. Independentemente da forma com que ele se apresente, sempre terá o livre-arbítrio para evoluir, uma hora ou outra. 250. Quando desencarnamos na infância, quanto tempo levamos para adquirir a consciência adulta no plano espiritual? O tempo é relativo e depende do livre-arbítrio e despreendimento de cada indivíduo. Somos eternos e já passamos por várias encarnações e infâncias terrenas. O desencarnar quando criança não significa que permaneceremos como crianças na espiritualidade. O despertar da consciência faz-se gradativa e peculiarmente. A forma com que permaneceremos na espiritualidade dar-se-á de acordo com nosso livre-arbítrio e utilidade, conforme os planos de Deus. 251. Podem ser espíritos protetores e/ou obsessores as crianças desencarnadas? Sim, dependendo do estágio vibratório e do seu livre-arbítrio. Lembrando que o estado infantil, na maioria das vezes, é material e não espiritual. Nota: os espíritos desencarnados, tanto para proteger quanto para obsidiar, utilizam-se do modo que lhes for mais eficaz, no caso, infantil. Da mesma maneira que algumas pessoas são sensibilizadas para o bem pela imagem de uma criança, outras o são para o mal. Porém, o que determina se o sentimento que as toca as guiará para o bem ou para o mal é a sua vibração. Somos donos do nosso campo vibratório e atraímos exatamente aquilo que convidamos através de nossos pensamentos, independentemente da idade. 252. Quando desencarnamos, levamos os conhecimentos de nosso ofício? Tudo o que fazemos em vida enriquece nossa bagagem, tanto positivamente quanto negativamente. Nada é perdido. 253. A capacidade intelectual do espírito desencarnado é a mesma de quando era encarnado? Apesar de a capacidade intelectual ser a mesma, geralmente a utilização sofre diferenças significativas. Ao estardes desprendidos da carne e com a visão mais cristalina da realidade em que vos encontrais, tendeis a utilizar a inteligência com maior destreza, e também no estado errático. Estais libertos da matéria orgânica que vos limita por natureza. A velocidade de aprendizagem é a mesma na erraticidade? Não. Ela é intensificada de acordo com a resiliência do espírito, podendo ser mais lento ou mais veloz esse aprendizado conforme suas escolhas. Nota: a plasticidade do plano espiritual é imensamente superior à prisão material em que viveis.
Assim, na erraticidade, sereis capazes de raciocinar e aprender em diversas velocidades, de acordo com a utilidade. E quanto melhor forem vossas intenções, mais liberdade de agir tereis. Afinal, só são dados grandes poderes àqueles capazes de aplicá-los para o bem. A memória nos encarnados, com o passar do tempo, pode degenerar-se. Acontece o mesmo na erraticidade? Ao contrário, ela se depura e se amplifica, fazendo-os lembrarem-se das escolhas pretéritas que os colocaram na posição atual. O tempo é aliado da evolução e leva consigo o poder de aparar arestas que o esforço não foi capaz. 2. Doação de órgãos. 254. Em que instante poderá ser feita a retirada pós-mortem dos órgãos para doação na visão dos espíritos? Quando se esgotarem todos os recursos conhecidos para a reversão do quadro. Mesmo com o consentimento, o espírito sentirá a retirada desses órgãos? Não. A caridade é tão grande que o amor supera a dor. Como é visto pela espiritualidade aquele que manifesta a intenção de doação pós-mortem dos seus órgãos? É um dos gestos mais puros, belos e sublimes de amor. É a utilização plena dos exemplos de Cristo. Nota: é um dos gestos mais belos que, enquanto encarnados, podeis praticar. A doação de parte de vossa matéria, perecível e inútil após o desencarne, dando a oportunidade para outros irmãos prolongarem suas vidas ou melhorarem a qualidade delas. É um exemplo e prova de fé fazer com que um pedaço do corpo que vos foi concedido possa servir para sustentar o corpo de irmãos muitas vezes desconhecidos por mais tempo. Isso provoca alegria em todos os bons espíritos e garante saltos evolutivos consideráveis, auxiliando no próprio desprendimento material e aumentando o foco naquilo que realmente importa, a evolução espiritual. Esse gesto de amor não passará despercebido em vossa trajetória. Dai a um irmão aquilo que não utilizais mais, pois o que é do corpo material jamais vos fará falta por terdes realizado esse lindo gesto de amor. 3. Eutanásia. Houve um tempo em que a humanidade acreditava ter o poder de um Deus e pensava representar a inteligência suprema através de suas grandezas materiais. Construiu pirâmides e templos quando homens denominados faraós habitavam a terra, achando-se símbolos da grandeza divina. Com o desenvolvimento intelectual, naturalmente aconteceu o amadurecimento espiritual, e o ser humano, quanto mais avançou na escala evolutiva, mais humilde e racional se tornou. Hoje, a grande maioria dos homens sabe que estamos muito distantes da sabedoria suprema, e que, mesmo assim, jamais devemos deixar de buscá-la incessantemente. Dessa forma, perguntamos: qual direito teríamos de tirar a vida de outrem ou a própria, se absolutamente tudo é reflexo dos planos e desígnios de Deus? Mesmo com pouco poder nas mãos, cometemos equívocos e falhas, e devemos desenvolver a humildade que nos habita a consciência para entender que o poder da escolha entre a vida encarnada ou seu desencarne não nos é dado. O que nos cabe é cuidar para que nossa saúde, enquanto encarnados, esteja a melhor possível, podendo, assim, prolongar nossa existência de aprendizado e evolução pela carne. A dor faz parte de nosso aprendizado e crescimento. Encerrá-la por vontade própria ou por piedade não é o correto. Se para tal, a vida tem de se esvair. Aceitar e entender que as escolhas divinas são as mais apropriadas para o nosso crescimento, tendo fé o suficiente para sustentar a vida, sim, é o certo. Que possamos ser humildes o bastante para seguir a Deus sem querer ter o poder dele em nosso infinito despreparo. 255.
Como a eutanásia é vista pelos espíritos? Tudo o que interrompe precocemente a vida é errado. Seria antecipar o desencarne de um indivíduo que ainda precisa passar por algumas provas ou expiações. Ela pode ser considerada um suicídio? Sim, se for conduzida pelo próprio paciente. Seria um homicídio para aqueles que a praticam? Sim, agravado de acordo com a intenção. Nota: antecipar o desencarne, mesmo com boas intenções, de nenhuma forma é o correto, pois todos nós temos um tempo necessário de permanência no plano físico. Abreviar esse tempo prejudicará o processo evolutivo na encarnação. Tudo tem um propósito. 4. Umbral. 256. O que é o umbral na visão dos espíritos? Umbral é um estado psíquico que alguns espíritos vivenciam, enfrentando os sofrimentos promovidos pela própria consciência, cobrando-os das más escolhas anteriores. Lá permanecem até o instante em que despertar o desprendimento dos motivos que lhes causaram essa dor. Por que ele existe? Para vos auxiliar no processo de transformação de valores, fazendo-vos enxergar a necessidade de desprendimento material e emocional para prosseguir vosso curso evolutivo natural. Há hierarquia no umbral? Embora ele seja apenas um estado mental, existe hierarquia para todas as dimensões, com o propósito de resgate e aprimoramento do espírito, jamais para proporcionar um mal ainda maior. 257. Os espíritos são julgados por tribunais ao desencarnarem? Não. Os tribunais são vossa própria consciência, cobrando aquilo que sabíeis que não deveríeis ter praticado, uma espécie de arrependimento. Espíritos superiores não julgam e muito menos condenam. Ao contrário, apenas instruem e auxiliam no progresso. 258. Como os espíritos são conduzidos para o umbral ou as colônias espirituais após o desencarne? Através do controle mental, vossos pensamentos vos conduzirão para um lado ou para o outro. Por esse motivo, dá-se a importância do início desse controle ainda enquanto encarnados. Mais importante do que o não cometimento de equívocos é saber lidar com eles, prevenindo-vos deles e procurando a não repetição. Qual a composição desses lugares? Dos mais diversos fluidos existentes, sendo esses compatíveis à necessidade de cada situação. 259. De acordo com nossos vícios, atrairemos cenários similares na erraticidade? Sim, é natural que atraiais vossas principais inclinações, de acordo com os vossos vícios e prisões mentais. Vivenciareis experiências compatíveis com aquilo que vibrastes. 260. Tudo que existe no mundo espiritual é plasmado pela mente? Nem tudo. A mente, algumas vezes, é a condutora, em outras, a criadora. Não há lugares ruins criados por Deus para promover dor e sofrimento. Entretanto, há locais bons para promover amor e restabelecimento. Nossa mente, através do pensamento, é capaz de criar boas e más experiências no mundo espiritual? Jamais subestimais o poder do pensamento. Ele é capaz de construir ou destruir uma parte de vossa existência. O pensamento, através da consciência, é nossa ligação direta com Deus, e um dos maiores poderes concedidos por Ele para cada um de nós. Portanto, devemos fazer bom uso dele. 261. Conforme descrito na codificação nas esferas inferiores, ao se elevar moralmente, um espírito pode perder a simpatia para com aqueles que não o acompanharam nos esforços de melhoria.
Isso não implicaria em fazer sofrer os que o amam? Não. Toda elevação é positiva. E quanto mais elevado o espírito estiver, mais tentará elevar os demais, inclusive aqueles que não tiveram o mesmo esforço. Ainda que não lhes tenha mais a simpatia, sempre haverá espíritos que a terão e podê-los-ão auxiliar em seu nome. 5. Colônias espirituais. 262. As colônias espirituais são reservadas apenas para espíritos com equilíbrio moral? Nem sempre. Muitas vezes, as colônias servem justamente para auxiliar no restabelecimento desse equilíbrio, bastando o espírito estar disposto a abrir mão de seu estado negativo e permitir a ajuda. Todo merecimento é uma conquista. Existem diversas colônias? Elas são interligadas com a Terra? Sim, são muitas e de diferentes formatos, podendo ou não possuir ligações com o planeta Terra. 263. Os habitantes dessas colônias possuem necessidades materiais? Alguns podem possuir ainda a vontade, entretanto, não a necessidade. Nas colônias, trabalhamos para fazê-los enxergar o que é importante para a respectiva evolução, alterando necessidades materiais por ferramentas que irão auxiliá-los. 264. O espírito desencarnado no planeta Terra pode habitar o mundo transitório, sendo que lá não existe a matéria? Se houver utilidade para o seu desenvolvimento e progresso, sim. A matéria, como a conheceis, pertence apenas a este mundo. O vosso espírito não é constituído de matéria. Portanto, é livre para transitar por diversos mundos, com diferentes formações. Apesar de o perispírito ser constituído de semimatéria, é apenas uma roupagem temporária que perderá sua densidade no decorrer do processo evolutivo natural. 265. A composição atmosférica na qual estamos inseridos é a mesma no mundo espiritual? Não, são de formas diferentes, de acordo com a necessidade de cada planeta. Nas colônias espirituais, como ocorrem os fenômenos climáticos? Semelhantes aos da Terra, para que dessa forma haja readaptação às novas necessidades de cada ser. Nota: é importante saber discernir ambiente atmosférico material de espiritual. Os espirituais são plasmados conforme as necessidades de cada ser, independentemente do planeta em que este habitar, facilitando a readaptação do espírito em sua chegada ao mundo espiritual. 266. Como os espíritos trabalhadores das colônias resgatam os espíritos das regiões umbralinas? Através de convites repletos de amor e principalmente pela vontade dos resgatados. Não é possível auxiliar aquele que não queira ajuda. 267. Espíritos atraídos para colônias espirituais podem voltar a viver com entes queridos? Sim, porém não é uma regra. Isso acontecerá apenas se houver utilidade para a evolução de todos os envolvidos. 268. Os espíritos residentes nas colônias têm permissão para visitar seus familiares encarnados? Sim, desde que haja merecimento e tenha o preparo e o equilíbrio necessários para isso. De que maneira são transportados? Irão para onde os pensamentos os levarem, desde que haja permissão, utilidade e merecimento. Ainda que haja dor da partida e que o apego permaneça, mesmo quando espíritos simpáticos estão separados por dois planos, o progresso deve continuar. O espírito é individual e nasceu para evoluir. Nessa evolução, enfrentará variadas experiências com diversos grupos familiares e reagirá das mais diferentes formas. Mesmo assim,
É necessário que ele mantenha o foco em seu objetivo e se desprenda do passado. Desprender-se não significa esquecer ou perder a importância, mas deixar que esse passado não se faça presente a ponto de retardar sua evolução e a dos seus amados, entendendo um dia que esse amor que desperta por alguns indivíduos deveria ser universal e que o amor é imparcial e incondicional. Portanto, por sermos todos irmãos, temos a capacidade de amar todos com o mesmo afinco. O meio de transporte espiritual é o pensamento, bilhões de vezes mais rápido que a luz. É a maior ferramenta desenvolvida por Deus para nos auxiliar e nos conectar com o nosso progresso. Portanto, não vos apegueis aos vossos irmãos que já partiram, pois já estão encaminhados de acordo com a vontade divina. Apegai-vos a vós mesmos e aos que permanecem no mundo físico, pois estes dependem diretamente de vós para se desenvolverem e evoluírem. 269. Como são acolhidas as crianças nas colônias espirituais? Que ensinamentos recebem? Acolhemo-las com muito amor e carinho. Os aprendizados far-se-ão de acordo com o estágio evolutivo, reequilíbrio e aceitação de cada ser. 270. Por que os espíritos encaminhados para as colônias espirituais visitam o plano físico mesmo quando não deveriam? Através do seu livre-arbítrio, todos os indivíduos, por mais orientados que estejam, possuem direito de escolhas, e elas lhes serão cobradas.